Oi, Heitor. Oi, pode falar. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite. É importante, desde já, eu me apresentar aqui a vocês. Meu nome é Samuel Pereira Valério, tenho 48 anos, sou casado há 28 anos, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Filadélfia em Lausanne e compartilharei com vocês nesta noite sobre a minha pesquisa, que se iniciou desde o mestrado até agora o doutorado, que é sobre a terceira igreja ou a terceira vertente pentecostal no Brasil. Bem, como isso se deu? Em primeiro lugar, eu adentrei ao mestrado pensando em abordar um aspecto distinto, porque, por ser pastor de uma denominação centenária, eu desejava entender por que ela é tão complexa doutrinariamente. E, a partir dessa proposta, eu adentrei ao mestrado. Mas, nas orientações com o meu orientador na PUC de São Paulo, com o professor Ed Abu Mansur, ele, então, conversando comigo, detectou o seguinte: olha, se a sua igreja é uma igreja que vai fazer 100 anos, porque ela estava prestes a completar seu centenário em 2012, e também é uma igreja pentecostal, é disso que você deve falar, e não especificamente dessa questão doutrinária, porque isso não é tão importante, pelo menos no campo da ciência da religião. Então, a partir desse olhar perspicaz do professor, do orientador, eu refiz todo o meu projeto e, a partir disso, então, comecei a pesquisar de fato o que era essa terceira igreja pentecostal no Brasil. Então, a apresentação aqui dessa noite tem como tema uma nova origem do pentecostalismo. E nós trabalharemos esse aspecto aqui para mostrar que existe uma nova forma de ser pentecostal, uma forma distinta de ser pentecostal do que aquilo que nós comumente chamamos de primeira onda, né, de instalação do pentecostalismo no Brasil. Então, surge em 1910 a Congregação Cristã no Brasil e, em 1911, as Assembleias de Deus. E, logo depois, surge a igreja que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Então, vamos lá. Então, aqui está o nosso tema, uma nova origem do pentecostalismo. Bem, para falarmos a respeito do pentecostalismo, nós precisamos, entre outras coisas, falar da imigração que houve dos europeus para a América, sobretudo para os Estados Unidos. Houve um grande fluxo migratório no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, mas, sobretudo, no final do século XIX, que levou boa parte da Suécia embora para outras nações. Para vocês terem uma ideia, a Suécia, naquele período histórico ali de 1890, mais ou menos, ela tinha cerca de 1.200.000 habitantes, e cerca de 25% da população foi embora do país. Isso se deu em virtude de várias questões. A primeira delas é a questão da fome. Existia uma pobreza muito grande ali na Suécia naquele período, assim como o Brasil
era um país agrícola nesse período histórico, a Suécia também era um país agrícola, e ali, então, eles abandonaram tudo para poder tentar a vida em outros lugares. Então, é, a maior parte desse grupo vai para os Estados Unidos, mas parte deles vem para o Brasil. E aqui eu ressalto para vocês dois recortes de jornal que estão num livro de um pastor sueco, mora na Suécia, pastoreia na Suécia, mas viveu no Brasil porque era filho de missionários, e ele fez um trabalho e ele colocou esses recortes de jornal. O primeiro aqui na minha esquerda, é, ele é um escritório, uma propaganda de um escritório é, da imigração brasileira, conclamando trabalhadores para vir ao Brasil. E o segundo é um folheto aqui assinado também por outro escritório, num outro período, também chamando trabalhadores para virem para o Brasil, para ali poderem trabalhar, ter terras, enfim, tudo isso faz parte desse período histórico, dessa segunda metade do século XIX. Entre esses imigrantes está John Longman. John Longman, ele foi um homem importante no seu tempo, e ele era de família luterana, mas acabou tendo uma experiência espiritual profunda e foi convencido a tornar-se batista por um dos seus amigos, e ele se batizou em pleno inverno, e isso fez com que ele se batizasse de uma forma bastante característica naquele período também. Ele teve que cavar um poço no gelo e se batizar numa temperatura super negativa, bastante negativa. Então, ele teve essa experiência no seu batismo, e isso marcou a vida dele. Ele tinha o desejo de ser militar, como tinha sido seu pai, mas, de fato, ele acabou migrando para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, John Longman, ele trabalha, assim como todos os trabalhadores da sua época, se envolve com a Convenção Batista sueca em Michigan, e acaba se tornando líder da Convenção Batista Sueca, torna-se pastor, faz teologia, torna-se pastor, e já no final da década de 1860, para ser mais preciso, em 1868, ele volta à Suécia para visitar a sua família e é convidado para pregar em Örebro. E ele vai a Örebro e depois retorna para os Estados Unidos, trabalha mais um tempo e é convidado pela Igreja Batista de Örebro para ser pastor em Örebro. No primeiro momento ele recusa, porque ele tinha plena atividade na Convenção Batista Sueca, ele chegou a ser presidente em 3 períodos distintos da Convenção Batista Sueca nos Estados Unidos, e então ele acaba aceitando, já no começo da década de 1880, ele acaba aceitando o convite e voltando para a Suécia. Longman, ele recebeu uma influência muito grande do movimento avivalista que existia nos Estados Unidos do século XIX, que nós conhecemos por movimento Holiness. Esse movimento é um movimento predecessor do movimento que nós caracterizamos como movimento pentecostal, e esse movimento foi aquilo que pavimentou certamente para que o movimento pentecostal chegasse à Suécia e se estabelecesse. Existem muitas similaridades entre este movimento e o movimento pentecostal, mas também existem algumas diferenças. Longman, ele teve uma experiência espiritual profunda nos Estados Unidos, mas ele foi também marcado já no dia do seu batismo. Ele diz que o Espírito de Deus o encheu de uma forma muito especial ali no seu batismo. Então, John Longman, ele retorna à Suécia trazendo essa bagagem teológica, essa bagagem
toda litúrgica também que existia desse movimento e acaba, então, assumindo a igreja, e a igreja acaba crescendo, acaba prosperando, e, e existe ali, já no final do século XIX, na década de 1890, um grande movimento na cidade de Örebro. Essa cidade está a cerca de 200 quilômetros, mais ou menos, de Estocolmo. Então, as pessoas vinham de vários lugares da Suécia para ouvirem as pregações de Ongman, e isso acabou chegando aos jornais, o que acabou deixando ainda a sua fama ainda maior, e ele acabou sendo muito reconhecido, tornando-se posteriormente um pastor influente dentro da denominação batista também na Suécia. O que ocorre também nesse tempo? A Suécia é um país luterano, e como país luterano, como um país que tem uma religião oficial, ele acaba, de certa forma, segregando os grupos minoritários. E as igrejas batistas faziam parte desse grupo e eram chamadas de igrejas livres. Então, todas as igrejas que não eram oficiais, que não eram luteranas, eram designadas como igrejas livres. Então, dentro dessas igrejas livres, este movimento Holiness acabou tomando força e acabou influenciando toda uma geração ali daquele período. Então, Ongman ele tem esse papel primordial. Uma das coisas que John Ongman faz quando assume a igreja em Örebro é abrir uma escola de missões. Então, esse nome aqui que parece língua estranha, né? Örebro Biblioescola, Escola Bíblica de Örebro. Em 1892, essa é a foto oficial. Então, ele abriu já ali no começo daquela década, tentando, então, trazer essa visão missionária para que os suecos saíssem e fosse para outras nações e também para o interior da Suécia falar da mensagem, dessa mensagem mais avivada, desse movimento que estava surgindo ali na Suécia. Aqui está parte dos docentes também dessa mesma escola. E aqui, dentro desse movimento, surge uma primeira figura importante para o Brasil, Adolf Larsson. Este homem foi enviado ao Brasil para ser missionário entre os colonos suecos, mas depois de ter passado meses na sua viagem, chegou a Santos, mas ele acabou contraindo febre amarela. E isso fez com que ele fosse vitimizado, e apesar de todos os esforços para socorrê-lo, ainda foi socorrido aqui na cidade de São Paulo, ele não sobreviveu, e isso acabou enterrando um sonho de uma primeira tentativa. No começo do século XX, surge nos Estados Unidos, como eu e você sabemos, aquilo que nós denominamos de movimento pentecostal moderno. Então, muitos expoentes foram marcantes naquele movimento, sobretudo William Seymour. Mas, entre os suecos, surge uma figura emblemática, Andrew Johnson. Andrew Johnson, ele viveu em Los Angeles, foi amigo pessoal de oração de William Seymour, e ele pôde experimentar o avivamento espiritual, o movimento pentecostal, e ele, então, depois de um tempo, ele toma a decisão de sair dali junto com uma banda para anunciar a mensagem pentecostal em Jerusalém. E ele parte junto com essa banda, e depois de um tempo de caminhada, eles falando em línguas com as pessoas e vendo que as pessoas não reagiam, eles entendiam que o falar em línguas era aquele mesmo movimento que ocorria em Atos capítulo 2, que quando eles, ao falarem em língua, as pessoas compreenderiam no seu próprio idioma, mas de fato o que ocorria com eles era um outro fenômeno estático e não propriamente aquilo que houve ali em Atos capítulo 2. Então, decepcionados com essa viagem frustrada, de certa forma,
Andrew Johnson resolve retornar à Suécia. Ele morava a cerca de 1 hora e meia de Örebro. E ele retorna para a casa da sua mãe, e depois de um tempo ali estabelecido, frequentando a sua igreja, a Igreja Batista Elim, na cidade de Skövde, ele acaba trazendo esse movimento pentecostal. Então, eu defendo, na minha tese, que ele é o primeiro a trazer a mensagem pentecostal à Suécia. Então, isso é importante porque é importante demarcar as coisas. Evidentemente que ele não é o principal expoente do movimento pentecostal, mas ele é o primeiro a trazer esse movimento já em janeiro de 1907. Então, a partir disso, desse movimento, ele acaba sendo convidado pelas igrejas batistas para pregar, para anunciar essa mensagem pentecostal que ele recebera ali nos Estados Unidos, e ele acaba sendo muito conhecido entre os batistas, entre as igrejas livres, e vai então pregando e vai cantando aqueles cânticos do movimento pentecostal, falando em línguas, pregando com alegria, entusiasmo. Então, isso ocorre de uma forma assim bastante expansiva. E John Longman, que nesse momento já havia mais de 30 anos, ou cerca de 30 anos que tinha retornado à Suécia, ele acaba tornando-se um líder entre os batistas na Suécia, e ele é convidado pela Convenção Batista na Suécia a visitar os lugares pelos quais Andrew Johnson passava. E ele vai a vários cultos em vários lugares e vai algumas vezes em Skövde, e ele diz que a experiência que ele manifestava ao pregar e ao cantar era a mesma experiência que ele tinha recebido no seu batismo lá em 1863, quando ele se entrega à fé batista. Então, ele chama Andrew Johnson para ir para Örebro e para, então, começar a fazer um trabalho entre os alunos da escola de Örebro para poder, então, trazer essa mensagem e esse movimento para a escola. A escola, ela foi crescendo, foi se estruturando, aqui já em 1900, a turma, né, de 1908 a 1911, entre eles, aqui está o missionário que veio ao Brasil, Erik Jansson, e fundou a Igreja Batista Sueca, que nós falaremos daqui a pouco. Mas ele influencia boa parte desses alunos com a sua mensagem, e o Alvarsson vai dizer no seu livro o seguinte, que Örebro possivelmente foi o primeiro instituto teológico de ensino superior pentecostal do mundo. Isso é bastante significativo, porque Longman aproveita a estrutura e traz Andrew Johnson para que influencie esses aqui formando já, para que pudessem então ser estimulados a compartilhar a mensagem pentecostal e pudessem influenciar a Suécia e também os países escandinavos e depois outros locais espalhados pela terra. Então, Örebro, nesse momento, aqui nesse período, é um centro do pentecostalismo escandinavo. Existe uma carta que foi escrita por Anderson, Gustav Anderson, o nome desse sueco, que morava aqui em Guarani, no Rio Grande do Sul, e ele escreve uma carta, O Clamor Macedônio. E essa carta é publicada nesse jornal, lá em Örebro, Svenska Tribune, ou a Tribuna Sueca, e essa carta é divulgada ali, e a partir daquilo se fez um estímulo para que pessoas se candidatassem para vir ao Brasil, algo que não ocorreu com muita facilidade. Existia
em Guarani, uma colônia forte de imigrantes suecos que estava estruturada, e existiam outras colônias também de suecos menores, tanto ali no distrito de Guarani, como também em Ijuí e lugares mais próximos. Aqui nós vemos uma foto, né, de uma colônia já organizada, e eu coloquei aqui junto uma foto do batismo, mas eu quero, antes de falar do batismo, falar do personagem que está aqui batizando, que é o Eric Jansson. Então, a partir desse grupo, eles enviam essa carta a fim de receber um missionário. A carta dizia basicamente o seguinte: olha, temos visto que Deus tem feito grandes coisas entre vocês em Örebro e estamos felizes por isso. Mas clamamos a Deus que envie ao Brasil pessoas para que cuidem de nós espiritualmente, porque os nossos filhos estão nascendo na apostasia, numa escuridão espiritual. Então esperamos que Deus levante pessoas para que seja enviada ao Brasil para pregar a palavra, para falar do evangelho a nós e aos nossos filhos. Basicamente, este é o conteúdo da carta. Ok? Então, a partir desse momento, surge essa figura importante que está naquela foto de formatura mostrada há pouco, que é Eric Jansson. Eric Jansson era um jovem seminarista que estava muito empolgado de ir para a China e tinha convicção plena que Deus o havia chamado para isso. E a partir desse envolvimento com o movimento pentecostal que estava ali no seminário de Örebro, ele está buscando a Deus, está falando com o Senhor e ele está fechado que vai para a China. Mas ele é convidado à sala de John Ongeman e John Ongeman pergunta para ele se ele não quer vir para o Brasil. E ele fala: não, pastor, o meu chamado é para a China. E ele compartilha isso com sua noiva, que aparecerá logo à frente, Ana Malme. Ana Malme, ela está no seminário, mas também é formada como enfermeira, e ela fala para ele o seguinte: nós podemos ir para a China, mas podemos também orar pelo pedido de John Ongeman. E eles acabam orando durante um mês e sentem-se direcionados por Deus a virem ao Brasil. Uma característica importante desse pentecostalismo que está para chegar no Brasil. Eu costumo dizer que é um pentecostalismo que tem algumas características distintas dos demais pentecostalismos. Por quê? Em primeiro lugar, porque trata-se de um pentecostalismo com algumas especificidades, como, por exemplo, ele é um pentecostalismo que está concentrado entre colonos suecos. E segundo, ele é um pentecostalismo racionalizado, no sentido weberiano da palavra, porque ele pega toda a estrutura da missão de Örebro e acaba, então, incorporando na sua estrutura aqui no Brasil essa forma de ser igreja, de fazer missão e de levar a mensagem pentecostal adiante. Ele é um pentecostalismo racional no sentido também weberiano, no sentido de que existe uma racionalidade econômica por detrás. Eric Jansson é enviado ao Brasil recebendo salário. Eles compram um terreno, constroem uma igreja, constroem casa, constroem escola, enfim, eles têm toda uma racionalidade econômica por detrás. Então, isso faz desse pentecostalismo um pentecostalismo distinto daquele pentecostalismo da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil, principalmente nesse período. Aqui uma casa, né, da família dos Janssons. Então, logo depois que ele chega, ele constrói rapidamente essa casa, uma boa casa ali na colônia, para poder, então, fazer algumas atividades. E a partir da sua casa, a casa para eles tem um papel fundamental,
então era dali da casa, eles recebiam as pessoas, falavam com as pessoas, enfim, as coisas iam acontecendo a partir dessa localidade. Nesse primeiro momento, ele está sozinho, está aqui fazendo um trabalho, desbravando um campo e desbravando em todos os sentidos mesmo. Aqui já na década de 1920, eu dei um pequeno pulo, daqui a pouco vou voltar para trás um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia dessa questão racional. Em 1924, existe uma escola sueca em Guarani que está alfabetizando alguns adolescentes, jovens, até adultos, e também as crianças que poderiam agora ser alfabetizadas tanto em Guarani como também em português, algo que elas não tinham acesso antes desse pentecostalismo chegar àquela região. Aqui, Jansson está no meio da mata, desbravando a mata ali da região extrema ali do sul do Brasil. Então, ele está ali fazendo esse papel. Um piquenique entre eles e os colonos suecos. Ele e Ana Malm estão aqui ao centro, sentados, podendo participar desse tempo. O que é importante nós ressaltarmos nesse período? Isso foi por volta de 1910, mais ou menos, ou melhor, 1912, mais ou menos. Então, logo depois, 1913, ele acaba indo até Ijuí, formando a igreja também ali em Ijuí, e depois, em 1914, chega Ana Malm com um segundo missionário, e esse missionário é um missionário mais dinâmico, mais atuante, mas o que é curioso que acontece é que existe, pelo menos aquilo que eu pude detectar nas cartas trocadas entre colonos, entre os missionários suecos e John Longman, presidente da missão em Örebro, na Suécia, é que existe um certo estranhamento entre os dois. Não sei, não é possível detectar isso com tanta clareza, mas o que é possível ver nas cartas é que tanto Erik Jansson como Carl Svensson, que é o segundo missionário enviado ao Brasil, eles acabam delatando um ao outro ao presidente da missão na Suécia. Algo que vai desgastando essa relação ao ponto de que em 1919, quando surge a primeira convenção, a Convenção das Igrejas Batistas Sul-Rio-Grandense, Carl Svensson não é chamado sequer para fazer uma oração, e sendo que ele é, naquele momento, o segundo principal líder da denominação que está ali surgindo, se estruturando. Existe, nesse período, cerca de 7 igrejas que estão ali entre os colonos suecos e também uma igreja entre os colonos alemães, porque Erik Jansson acabou abrindo-se um pouco às outras etnias, algo que no primeiro momento ele não faz. Ele fica muito centrado na questão étnica, e isso também é algo muito característico, e Weber vai falar a respeito disso, né, que uma das coisas que o ethos faz para se preservar esse ethos é marcar a questão da cultura, da língua, e eles fazem questão de trabalharem isso de forma bastante contundente para que isso fosse preservado, para que isso não se perdesse. Em 1914, quando a igreja surge, ele celebra então o Natal, e nesse mesmo ano também ele se casa com Ana Malm e celebra o Natal, algo que não era celebrado, porque havia se perdido com o tempo esse costume, por conta dessa escuridão espiritual que a carta lá atrás já dizia. Então, festas religiosas já não tinham importância entre os colonos suecos naquela geração. Então, esses mais antigos sentem-se muito contentes, porque agora podem resgatar esses momentos religiosos que tinham ficado lá no passado na Suécia. Então, ele resgata isso, e existe ali um estímulo entre o missionário e os
colonos e os missionários, ele dando-se como alguém que estava pronto para servir a, a eles naquele lugar, e eles presenteando ele com muitas coisas, e uma coisa característica, pelo menos para aquele tempo, né, é que ele recebe uma sela de presente, uma sela para montar o seu cavalo, algo que ele não tinha, e ele pegava emprestado. Então, é algo bastante curioso. Já no começo da década de 1920, esse estranhamento entre o Carl Svensson e o Erik Jansson se acentua, e nas minhas pesquisas eu não consegui detectar com clareza o que houve, mas o fato é que o Carl Svensson ele é excluído da denominação, e ele acaba indo para a Convenção Batista Brasileira e acaba se tornando uma pessoa até com bastante influência ali naquele tempo, na década de 20, de 1920, entre os batistas brasileiros. Mas o curioso é que existe já um pequeno racha ali naquele momento. Então, é uma igreja que nasce com muitas tensões, que nasce com muitos, assim, estranhamentos, mas, ao mesmo tempo, é essa igreja que está ali servindo essas pessoas, servindo essa comunidade que é pequena, mas está basicamente voltando todos os seus esforços para que haja coesão espiritual entre os colonos suecos. Isso faz com que eles não se expandam de uma forma grande, como aconteceu com a congregação cristã no Brasil e também com as Assembleias de Deus, que acabou já na década de 1920, passando o número a congregação cristã no Brasil, e na década de 1930 ela deslancha, sobretudo com a questão da urbanização, né? Algo que esse pentecostalismo que eu pesquiso não procurou fazer, não procurou pegar essa onda da urbanização para crescer e chegar a outros lugares. Estava preocupada, estava circunscrita ali a região das missões no Rio Grande do Sul. Então, isso faz desse pentecostalismo um pentecostalismo também diferente. Na década seguinte, de 1920, acaba havendo o surgimento de pastores brasileiros, pastores nativos, e esses pastores começam, depois de um tempo, galgar cargos dentro da denominação, algo que os suecos não permitiam. E isso foi criando também certos tipos de estranhamento, até que na década de 30, de 1930, surge um estranhamento mais forte, pastores que se levantam contra esses líderes para poderem chegar ao cargo da denominação. E em 1939, em uma das reuniões da Convenção Batista Sul-Rio-Grandense, existe ali uma briga muito acentuada, algo que chegou a quase via de fato. Então, depois de uma palavra mais ríspida do presidente, a reunião se encerrou, e em 1940, os brasileiros assumem pela primeira vez a presidência da denominação. Mas isso dura apenas um ano. No ano seguinte, eles já são destituídos e acaba voltando para mão dos suecos. Mas existe, desde essa época, do começo da década de 1930 até a década de 1950, um acúmulo de desejo por chegar a esta presidência, a esse status de ser presidente da denominação, e os brasileiros, de certa forma, vão se articulando, e isso faz parte não só do movimento pentecostal, mas faz parte de qualquer movimento religioso, ou quem sabe até qualquer movimento social, que se articulam quando desejam chegar ao poder de determinada organização, para poderem, então, fazer os seus embates, as suas lutas, que enxergam o campo, e aí no sentido
como diria Bourdieu, né, o campo que está ali posto, e enxerga o campo como um lugar de conflito, mas ao mesmo tempo um lugar de conquista, um lugar onde as pessoas podem se desenvolver, e então, dentro desse campo de disputa de poder, essas pessoas vão galgando cada vez mais espaço até chegarem àquilo que elas desejam. Um teórico que eu trabalhei também na tese, na pesquisa, é Foucault, que vai falar da microfísica do poder. E ele fala que em todas as esferas da vida se exerce poder. E na questão religiosa, isso também ocorre de forma bastante contundente. Isso ocorreu no movimento pentecostal do século XX e ocorre no movimento pentecostal contemporâneo a nós. Então, isso é algo característico das religiões. Então, eles acabam galgando esses espaços e acabam subindo na hierarquia denominacional até que conseguem chegar em 1952 à formação da Convenção das Igrejas Evangélicas Batistas Independentes do Brasil. Essa é a foto oficial. No centro, à minha esquerda, aqui, está o Eric Jansson, que ainda está aqui no Brasil, e aqui a maioria são obreiros nacionais, obreiros brasileiros, com alguns dos seus filhos. Enfim, aqui está a foto oficial dessa convenção que ocorre ali no Rio Grande do Sul, fazendo então com que surja essa formação dessa convenção, ou dessa nova convenção, que é a Convenção das Igrejas Evangélicas Batistas Independentes Brasileiras. Nessa reunião especificamente, surge o primeiro pastor presidente brasileiro dessa denominação. E aqui é bom que fique claro que não está surgindo uma nova denominação, mas eles estão nacionalizando a denominação. A denominação que estava nas mãos dos suecos desde de 1912, agora está passando de fato para a mão dos brasileiros. Apesar de ter passado aquele um aninho ali na mão dos brasileiros, isso não legitimou de fato a atuação dos pastores brasileiros, que eram quem desempenhavam o papel mais assim de ir nos lugares mais complicados, mais difíceis, mas os suecos, por sua vez, traziam também muitos missionários da Suécia e traziam, sobretudo, o dinheiro que financiava essa obra missionária que ia avançando por diversos lugares. Então, é importante também nós sabermos dividir aqui a questão, né? Darmos atenção à questão dos pastores brasileiros que estão aqui desempenhando agora um papel denominacional de mais primazia, mas também darmos aos suecos essa importância de estar financiando tudo isso, sem com que isso se descaracterize de fato. Então, não está surgindo uma nova denominação, apenas eles estão organizando de uma forma abrasileirada aquilo que já surgiu desde 1912. Então, aqui está esse grupo, e depois que a denominação ela passa para a mão dos brasileiros, ela acaba sendo reformulada por muitas vezes, e isso muda a estrutura. Surge o seminário aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, ali próximo a Porto Alegre. Depois surge os seminários que vão se abrindo em vários locais do Brasil, sobretudo o principal deles está em Campinas, onde é a sede da denominação hoje, mas surgem seminários na Bahia, enfim, em algumas localidades no Brasil. E essa nova gestão abre agora o espaço para que a igreja avance a outros estados. Então, se abre, em primeiro lugar, que se abre uma igreja, isso acontece ainda nas mãos dos suecos, em 1949, mas já em 1952 já se abre a primeira
igreja em Campinas, depois acabam se abrindo igrejas por várias localidades do Brasil, e essa mensagem pentecostal, com todas essas características, com todas essas nuances, começa a se espalhar agora, de fato, pelo território nacional. Então, a família dos Jansson, eles acabam retornando para a Suécia no ano seguinte, 1953. Não fica claro se foi algum mal-estar pelo fato da denominação ter sido nacionalizada, mas o fato é que no ano seguinte, Erik Jansson pega sua esposa e suas filhas e voltam para a Suécia, onde ele não exerce mais nenhum papel eclesiástico e morre já com 74 anos lá na cidade de Örebro, como membro da igreja apenas. Então, se isso foi algo que o frustrou, isso é apenas uma possibilidade, mas não há como formar essa ideia ou deixar essa ideia clara, pelo menos naquilo que eu consegui pesquisar. Agora, o fato é que no ano seguinte à nacionalização, ele, que naquele momento era o secretário da denominação, o secretário não, o tesoureiro da denominação, ele acaba abandonando seu cargo e retornando para a Suécia com a sua família e vive lá jubilado até a sua morte. Depois, já em 1966, surge aquilo que hoje nós chamamos de CIB, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Este é o nome da denominação até os dias contemporâneos. Essa denominação, mais uma vez, não é um cisma dessa denominação que está ali surgindo em 1952. Antes, ela muda agora, ou sintetiza melhor, a sigla do seu nome. Então, CIB é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. E, a partir dessa década de 1960, então, a CIB já está com seminário em algumas localidades, igrejas se espalhando pelo interior do Brasil e também em várias capitais, e está se expandindo, se estabelecendo, e na década de 1970 surgem programas de rádio, surge a Secretaria de Missões, que agora vai trabalhar com missões transculturais e não apenas com missões nacionais. Então, tudo isso agora vai se estruturando, então a CIB acaba se reformulando, surgem pastores que começam a se envolver com questões políticas, surgem várias questões doutrinárias que vão sendo alteradas. Se olharmos para aquilo que se pregava como escatologia na década de 1960, depois na década de 1970 e 1980, é possível detectar diferenças, alterações, progressos teológicos que vão surgindo e vão reformulando. Isso se dá por vários motivos. Um deles, que eu cito na tese, é que é o recebimento de pessoas de outros grupos pentecostais que são agora filiados à Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Por que isso ocorre? Porque não existe um esquema para que essas pessoas se adequassem. Então, elas chegam, trazem consigo as suas igrejas, trazem consigo a sua teologia, trazem consigo os seus costumes, e isso vai fazendo com que a CIB vai se fragmentando cada vez mais doutrinariamente. Então, existem igrejas de todos os tipos debaixo da sigla da CIB, porque é uma convenção que abarca pessoas que vieram de vários lugares distintos. Então, isso ocorre na década de 1980, então procurou-se se estabelecer critérios para que isso fosse, de fato, agora de certa forma, assim, atenuado, né? Que de certa forma fosse adequado, mas o fato é que se houve algum problema doutrinário mais significativo, ele já havia sido provocado, e isso acabou refletindo ou reflete até os dias contemporâneos. Isso é uma outra questão que a gente pode conversar posteriormente. Mas
A CIB, então, ela tem essa capacidade de estruturar agora a denominação. Na década de 1980, 1990, o movimento neopentecostal chegou com força, né, ao Brasil. Ele surge na década de 1970, mas pega grande, assim, se estrutura de uma forma bastante significativa, sobretudo na década de 1990. E esses ensinamentos chegam também às igrejas da CIB. E isso faz com que a CIB seja atingida no sentido de que ela perde algumas das suas igrejas para igrejas neopentecostais. Alguns pastores se neopentecostalizam e trazem esses ensinamentos para suas igrejas, e isso faz com que alguns desses pastores levem consigo ou levem para fora da CIB essas igrejas, porque, como batistas, as igrejas têm autonomia local, então o pastor chegando na sua assembleia, na sua igreja local e decidindo que a igreja sairá da convenção, ele fará isso sem nenhum problema, e a CIB não tem como fazer nada, porque o estatuto ele é interno da igreja local e não existe um estatuto denominacional que possa, de alguma forma, nortear estas coisas. Então, isso é uma característica da CIB, então ela perde muitas igrejas, e algumas que ela não perde, ela tem que se adequar, ou essas igrejas se adequam a esse movimento e acabam, então, se envolvendo com esse tipo de ensinamento. Existe um caso que eu explicito também na tese, que é o caso de um pastor da cidade de Campinas, e ele leva a sua igreja, primeiramente ele sai da nossa convenção e vai para renascer em Cristo. Chega ali pastor, torna-se bispo, acaba voltando para a convenção, pega uma igreja de Campinas, pastoreia durante um tempo, tira essa igreja da denominação e acaba, então, pastoreando essa igreja de forma autônoma. Essa igreja não deu certo, hoje ele está numa outra igreja e é pastor auxiliar nessa igreja, enfim. Acabou não dando certo aquilo que ele planejava. Mas isso é uma característica também dessa forma assim, muito plural, doutrinária, dessa dessa forma fragmentada que existe na denominação da CIB. Então, isso precisa ficar muito claro. Existe, assim, uma coisa pulverizada doutrinariamente. Então, isso, por mais que se tente, e a denominação faz alguns esforços, sobretudo na última década, de recuperar essas coisas, mas por conta dessa autonomia e das igrejas locais, isso não é possível. Existe também o envolvimento partidário de alguns pastores. A CIB teve um pastor importante de uma igreja que se tornou importante na cidade de Santos, e ele serviu como vereador da cidade de Santos em vários mandatos, e hoje ele é pastor da igreja lá, mas também de uma forma estratégica, quando aquilo já não estava mais conciliando com o que a CIB desejava, ele acabou se emancipando e vive também hoje lá em Santos de uma forma autônoma. Então, todas essas características, a questão neopentecostal, a questão política, todas essas características, a questão doutrinária, né, essa pulverização doutrinária que existe em diversas denominações, estão presentes, caracterizam a CIB. Agora, o que eu gostaria de ressaltar para vocês, aqui, para fechar a minha fala, é que este pentecostalismo, essa igreja pentecostal, ela surge num momento histórico importante, mas ela não é catalogada pelos pesquisadores pentecostais, porque eles estão preocupados com as macroestruturas pentecostais, e igrejas como as igrejas batistas independentes, que é o nome da maioria delas hoje, não são catalogadas
por esses pesquisadores. Acabou que eu proponho este tipo de pesquisa, rompendo no sentido daquilo que está posto de fato, com aquilo que estava na academia, propondo que agora existe pelo menos mais um braço dentro daquilo que nós chamamos dessa primeira inserção pentecostal no Brasil. Então, essas macroestruturas não são catalogadas, porque a CIB, apesar de centenária e apesar de tantas dificuldades, ela tem hoje cerca de 80 mil membros. Talvez isso seja um campo da Assembleia de Deus, né? Mas, enfim, isso caracteriza também esse movimento, porque é um movimento que está à margem, é um pentecostalismo marginalizado nesse sentido, é um pentecostalismo que caminha em outras esferas, em outras direções, que não tem a força, o vigor do pentecostalismo assembleiano e da congregação cristã no Brasil. É um pentecostalismo que trabalha de forma distinta, que está preocupado com questões que não dizem respeito a esses pentecostalismos, pelo menos no primeiro momento. Então, esse pentecostalismo ele demora para crescer, demora para se expandir, e isso acaba fazendo dele um pentecostalismo totalmente diferente. Foi possível detectar na pesquisa, não só essa igreja que eu pesquiso, mas também uma outra igreja que o Wallace Góes da Silva ele pesquisou, que é também da década de 1930, e essa igreja também é uma igreja pentecostal, que fará agora 100 anos na próxima década, e isso também passa despercebido a esses pesquisadores. Então, nós precisamos entender que existem outros movimentos marginais àquilo que nós conhecemos academicamente como pentecostalismo brasileiro. É importante não fechar com os autores que estão aí, porque hoje, quando nós nos deparamos com pesquisadores que foram importantíssimos na sua fala, como Paul Frestal, como Ricardo Mariano e outros que pesquisaram essas igrejas no primeiro momento, e falaram, né, dessa forma, assim, daquilo que eles caracterizam como ondas do pentecostalismo, primeira, segunda e terceira onda, não foram possíveis, não foram capazes de captar essas microestruturas, essas micro-organizações que estão diante de nós no Brasil. Então, nós precisamos, meus amigos, saber que existe um campo maravilhoso, o pentecostalismo é um campo rico, grande, e ele precisa ser explorado, que há muito ainda a se dizer sobre ele. Como fruto da minha pesquisa de mestrado e doutorado, surgiu o meu livro, Uma Nova Origem do Pentecostalismo, a trajetória da Igreja Batista Sueca no Brasil, a partir de 1912, que está aqui. Então, eu adaptei parte da minha dissertação de mestrado e peguei a minha tese de doutorado e juntamos, e surgiu, e eu coloquei toda a parte dessas fotos que eu apresentei a vocês aqui como a capa desse livro. Eu espero ter conseguido alcançar êxito na minha fala. Muito obrigado.